Queridos irmãos, boa noite, graça e paz, que o Senhor esteja conosco. Continuamos a nossa série de estudos Vencendo os Desafios da Pandemia. Nós estamos trazendo a cada semana uma pequena série de estudos bíblicos para que, através destes estudos, você seja abençoado e a sua família, o seu lar também. Esta semana o tema é muito importante, é muito interessante. Nós vamos falar sobre Vencendo os Desafios da Pandemia, a Bíblia e o medo. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre o medo? Será que eu posso ter medo? Será que o medo é um problema simples ou será que o medo é um problema grave? Nós vamos falar sobre o medo esta semana utilizando textos bíblicos, textos da Palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento. Portanto, eu convido você a assistir esta série todos os dias às 18 horas e também compartilhar esses vídeos com a sua família, com seus amigos, de tal maneira que eles também sejam abençoados. Hoje, o texto bíblico que trago para nossa reflexão e o nosso estudo bíblico sobre o medo está no Salmo 27, versículos 1 e 3. Aqui a Bíblia diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Veja bem, todas as pessoas passam pela experiência do medo. Todas as pessoas enfrentam o medo. O medo é natural e faz parte da nossa vida. Desde sempre nós temos os mais variados tipos de medos. E o medo vai acompanhar a nossa vida até os últimos momentos da nossa existência sobre a face dessa terra. O problema é que às vezes esse medo se torna patológico. O que é isso? Ele se torna doentio, ele se transforma numa enfermidade. E aí nós temos um problema grave. Conheço pessoas que tiveram que fazer tratamento, procurar psicólogos, psiquiatras, tomar medicamento, porque o medo era tão grande na sua vida que ele estava paralisado, ele não conseguia mais realizar as suas tarefas cotidianas, conviver em sociedade, não conseguia estudar, não conseguia trabalhar. Esse é um problema que nós precisamos estar atentos para que não sejamos levados pelo inimigo da nossa alma. No texto de hoje, o salmista diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se Deus está comigo, qual o motivo de ter medo? Se o Senhor é o meu refúgio, é a expressão que ele usa aqui, de quem eu terei medo? E ele diz mais: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Como eu estava dizendo, há um medo que se torna uma enfermidade, um medo que se torna doentio e que retira de nós a nossa qualidade de vida. A nossa vida deixa de ser uma vida normal e nós passamos a sofrer por causa do medo, tendo várias consequências, vários sintomas, várias questões que trazem um adoecimento mental para nós. E é necessário nós cuidarmos para que o medo não venha a colocar algemas, acorrentar, amarrar e escravizar a nossa vida. Mas aí vem uma pergunta: como não ter medo diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida moderna? Como não ter medo nesse tempo, por exemplo, em que nós estamos aí diante da pandemia do novo coronavírus? Como não ter medo de assalto, estupro, homicídio, do câncer, do desemprego, da violência, da maldade, da corrupção, do divórcio? São muitos motivos que nos rodeiam e que são responsáveis pelo medo que tantas vezes nós sentimos. Na série de estudos desta semana,
O nosso desafio será exatamente trabalharmos sobre o tema do medo à luz da Bíblia, a palavra de Deus, e descobrirmos o que está escrito aqui nas páginas do Antigo e do Novo Testamento e que trarão para nós respostas a esta questão do medo. O contrário do medo é confiança. O contrário do medo é segurança. E essas são promessas maravilhosas de Deus para nós. Estão nas páginas de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas, veja, é importante nós percebermos que ficar com medo não é pecado. Se você fica com medo quando está frente a frente, por exemplo, com um animal feroz, um cachorro raivoso, uma cobra venenosa, isso é natural. O medo é uma parte da vida do ser humano, importante para a nossa sobrevivência, está no nosso instinto em relação ao perigo e garante que nós vamos continuar vivendo. O mundo impõe muitos medos sobre nós, mas é importante olharmos para a Bíblia e descobrirmos que Deus está conosco. As pessoas estão com medo, as cidades estão com medo, os países, o mundo inteiro está com medo agora por causa do Covid-19, por causa dessa pandemia do novo coronavírus. Cada dia mais e mais as pessoas estão desenvolvendo o medo, são vítimas do medo, são vítimas das fobias, são vítimas da ansiedade, da preocupação e do pânico. Toda essa violência e maldade geram um clima de grande insegurança, de grande medo, e nós precisamos aprender na Bíblia Sagrada a conviver com isso. Quando eu e minha família estávamos nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2011, aconteceu aquele ataque terrorista que derrubou os 2 prédios e Nova York ficou paralisada pelo medo. Os Estados Unidos, os países ao redor do mundo, todos ficaram apavorados, todos estavam com muito medo por causa daquele ataque terrorista que foi tão grande, talvez um dos maiores ataques terroristas da história. É normal ficarmos com medo, mas não podemos ficar presos, escravizados ao medo. A palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre isso, e aqui no texto do nosso estudo de hoje, o salmista vai dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Observe, o salmista está confiante, mesmo diante do medo. Mesmo que o medo faça parte da sua vida, ele diz: eu não serei dominado, eu não serei massacrado, eu não sofrerei por causa do medo, porque Deus está comigo. Ele é a minha salvação, Ele é a minha luz, Ele é o meu refúgio. A justificativa do salmista aqui é clara, ele vai dizer exatamente isso. Eu posso confiar, eu posso crer, eu posso manter a minha esperança, porque o Senhor está comigo, eu não estou sozinho. A confiança do salmista é tão grande que ele diz aqui no texto, está disposto a enfrentar um exército. Um exército pode se levantar contra mim, escreveu o salmista, mas eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Saiba disso. Deus está com você. Deus é a sua luz. Deus é o seu refúgio. Não há motivos para você ficar preso, escravizado ao medo. Liberte-se do medo com coragem, confiança, esperança. O Senhor é o seu Deus. O Senhor é o nosso Deus. Até amanhã, quando nós continuaremos falando um pouquinho mais sobre esta série Vencendo os Desafios da Pandemia. Temos falado esta semana sobre o desafio do medo. Até amanhã, Deus abençoe você e a sua família.